Bom, estamos na segunda semana do mês de julho e muitas pessoas já agendaram suas viagens, sendo curtas, médias ou longas. Mas será que ainda se pode fazer um seguro para a sua viagem? Então, recebemos agora Mário Vasques, que é corretor de seguros e vai nos explicar um pouquinho mais com relação a esse assunto. Mário, afinal de contas, ainda dá tempo de fazer um seguro para a viagem agora no mês de julho? Com certeza absoluta. O seguro viagem você pode contratar automaticamente em 5 minutos. Entrando no site, por exemplo, vasqueseguros.com.br, você tem ali um ícone chamado Contrate aqui o seu seguro viagem. Você vai colocar ali naquele momento o local de partida, se vai ser do Rio, de São Paulo. Você vai colocar o local de destino, seja uma viagem nacional, você coloca Brasil. E se for uma viagem internacional, coloca o país para qual a pessoa vai, coloca a data de ida e a data de regresso e o número de pessoas. Isso é um dado importante, que às vezes a pessoa só coloca ali, mantém sempre aquela informação 1, mas às vezes ele vai com a esposa, vai com filhos, então ele tem que discriminar o número de pessoas. E automaticamente clica no botão calcular, você vai ter ali diversas propostas, a proposta bronze, prata e ouro, ou seja, coberturas diferenciadas, que uma vai dar cobertura, por exemplo, até R$80 mil, até $100 mil para cobertura de morte, invalidez permanente, e também a pessoa pode ter a cobertura para despesa médica hospitalar, seja por uma enfermidade, seja por acidente, extravio de bagagem, cancelamento ou interrupção da viagem, seja por uma situação, por exemplo, a pessoa teve um infarto ou a pessoa sofreu um acidente e de repente aquela viagem teve que ser cancelada, né? Imagina você já está com o teu pacote aéreo comprado e de repente a mãe infartou, um parente próximo. Então quer dizer, não tem condições da pessoa viajar. Então é um evento coberto, quer dizer, o seguro viagem vai cobrir essa despesa também. Então acaba sendo uma indenização que a pessoa recebe, no caso de extravio de bagagem e de cancelamento de viagem por conta de morte, doença ou alguma coisa desse tipo. Se confunde muito a parte da assistência 24 horas, que é prestada geralmente por grandes empresas internacionais, a Interpartner é uma das maiores empresas que tem no mundo, que trabalha por exemplo, com a Porto Seguro, e o seguro viagem. Então a cobertura do seguro viagem em si se limita na cobertura do seguro de vida para morte e invalidez, o extravio de bagagem, que pode ser de R$500 até R$2 mil contratado, o cancelamento ou interrupção de viagem, que vai de R$1.000 até R$6 mil também. Bom, então a pessoa pode solicitar isso rapidamente, não precisa ter uma certa antecedência para poder trabalhar para poder solicitar um seguro para viagem, por exemplo. Eu estava, por exemplo, mês passado, eu, a minha esposa e 2 crianças, a gente foi para a Argentina, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, né? Quando eu cheguei no aeroporto eu lembrei do seguro viagem, acredite se quiser. O que eu fiz? Sentei lá no saguão do hospital, do aeroporto, abri meu iPad e entrei no site, vasqueseguros.com.br, e fiz ali a contratação na hora, mais ou menos em 5 minutos a apólice já estava chegando no meu e-mail. Então é isso que você precisa, o número da apólice, e você tem ali o telefone para contato, seja no Brasil ou no exterior, você liga, é uma ligação gratuita, é muito interessante. Por exemplo, tem uma cliente nossa querida, e é muito gratificante porque ela foi para a Disney com um filho nas férias dela, e ela chegou de viagem falando: Mário, o seguro viagem salvou a minha viagem, porque literalmente o filho comeu um sanduíche e estava com salmonela, teve uma infecção, uma intoxicação alimentar. E o que aconteceu? Naquele momento ela não sabia o que fazer, ficou perdida, e ela ligou para o telefone aqui no Brasil a cobrar, e a pessoa falou: você fala inglês, você quer que a gente mande algum tradutor para você? Qual o endereço que você está? Mandaram um médico. Esse médico foi com um tradutor, um pediatra, e chegou lá, mandaram um laboratório móvel, e eles fizeram um hemograma completo, fizeram um exame até de urina da criança, e ele pôde diagnosticar aquela intoxicação e medicou a criança e saiu dali já com um caso resolvido. Então ela ficou assim muito satisfeita tudo aconteceu em menos de 1 hora, o médico chegou e ela teve todo aquele atendimento. E isso, você está num país estrangeiro, você realmente se sente protegido, né?
Bom, eu quero que agora, se você puder resumir muito rapidamente, porque a gente já está terminando o programa, a pessoa ela pode utilizar esses seguros tanto para a viagem terrestre, quanto marítima, quanto aérea. A cobertura é mais ou menos a mesma. Exatamente. Eu trouxe aqui uns exemplos, porque sem valores fica difícil para o telespectador poder se localizar, né? Uma viagem nacional é muito importante que às vezes a pessoa tem um plano de saúde que só cobre dentro da cidade, ou que ele só cobre dentro do estado. Então, se você for, por exemplo, para um outro local, você não precisa ficar apavorado. Você entra no site, você consegue contratar o seu seguro viagem. Seja uma viagem para Porto de Galinhas, Brasília ou até para o exterior, né? Então você consegue uma contratação, por exemplo, para uma pessoa ficar 10 dias numa viagem nacional a partir de R$33. Ou seja, uma cobertura é muito barato, né? No plano máximo, que é o plano ouro, sai a R$53, ou seja, uma diferença muito pequena. Você ficar 10 dias, por exemplo, você vai fazer uma viagem, ficar 10 dias em Fernando de Noronha, por exemplo, por R$53 você deixar de ficar protegido, quer dizer, é uma coisa que a gente não faz por falta de informação. É importante a pessoa em casa saber dessas questões todas realmente para poder se segurar contra qualquer imprevisto. Infelizmente a gente está terminando a nossa entrevista e eu gostaria que você deixasse o telefone para quem quiser saber mais informações com relação a outros tipos de seguro, não só para uma viagem, planos de saúde e tudo mais. Por favor, deixe o telefone. Então deixar o telefone para você fazer uma simulação. 2243-7515, nosso endereço fica na rua Irmãos D'Angelo, número 84, em frente à Unimed, ao lado do Laboratório Sérgio Franco, e também mais informações no nosso site www.vasqueseguros.com.br. Eu recebi, então, o Mário Vasques, que é corretor de seguros. Ele falou um pouquinho sobre como você precisa proceder para poder fazer o seguro da sua viagem, que pode ser tanto viagens curtas quanto longas ou médias, e também terrestres, marítimas ou aéreas. Bom, o TV Diagnóstico vai ficando por aqui. Nós nos vemos na próxima segunda-feira, mas também você pode acompanhar, caso você tenha pego o programa na metade do tempo, você pode acompanhar também as reprises na próxima quarta e na sexta-feira, às 2h da tarde. O TV Diagnóstico é uma realização da Advice Comunicação. Obrigada pela audiência e até segunda-feira.